Bom dia para você que está acompanhando a estreia dessa escola bíblica dominical nesse domingo às 9 horas da manhã. Uma boa tarde, boa noite para você que está acompanhando algum outro horário e uma boa noite para os nossos alunos aqui que estão acompanhando a escola bíblica na gravação dessa aula. A aula é gravada toda quarta-feira às 20 horas ao vivo aqui pelo Google Meet. Então, se você deseja participar da gravação da aula, assistindo, contribuindo com aquilo que você tem aprendido, ou então esclarecendo dúvidas, lendo o texto bíblico conosco, está convidado a estar conosco aí, entre em contato conosco aí pelas redes sociais, vai ficar no link na descrição. Tanto Face quanto Insta, a gente manda lá o link para você, manda também, você pode fazer parte dos nossos grupos do WhatsApp, que lá é divulgado também esses links, e aí você vem participar conosco aqui da Escola Bíblica, tá bom? Como você tem acompanhado, o tema do nosso trimestre é para falar sobre a doutrina do Espírito Santo. E você que gosta um pouquinho, mexe um pouquinho mais com o YouTube, a gente tem uma playlist lá no nosso canal do YouTube, esse que você está acompanhando agora, e lá você vai ter lá o título Escola Bíblica Espírito Santo. E lá você tem as últimas 7 aulas que foram gravadas, que foram ministradas. A gente sempre faz o convite para você poder participar aí pelos comentários, colocar algo que você tem aprendido, ou então até mesmo esclarecer uma dúvida. A gente procura trazer aí o esclarecimento da dúvida. Não, às vezes, se for muito simples no comentário, mas se não for assim, a gente traz na próxima aula, que fica até mais interessante para podermos conversar sobre o assunto, tá bom? O assunto de hoje é a plenitude do Espírito Santo. Mas antes da gente começar a tratar sobre o assunto, nós vamos orar. Então, feche seus olhos, ore comigo agora. Pai, obrigado por este momento que nós temos de falar contigo, de ouvir a tua voz, e pedimos que o Senhor mais uma vez nos instrua na tua palavra, que possamos sair daqui plenos do Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Amém. Muito bem, quero trazer aí os alunos para participar um pouquinho conosco. Primeiro, abra sua Bíblia em Efésios capítulo 5, versículo 18. Esse é o texto áureo, o texto base da lição de hoje. Então, abre aí a sua Bíblia em Efésios 5, 18. Quem achar já pode ler. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito. Muito bem. Então, ah, este versículo traz o tema da aula de hoje. Nós vamos falar, como eu já disse, sobre a plenitude do Espírito Santo, ou então o encher do Espírito Santo. As duas expressões tratam do mesmo assunto. E aí você tem Paulo falando aos Efésios sobre o deixem-se encher do Espírito Santo. Agora, uma pergunta que então você pode estar se fazendo nesse momento, que é o que é ser cheio do Espírito Santo? Ou o que é ser pleno no Espírito Santo? E aí, então, eu quero também trazer aí os alunos para emitirem opinião, vou fazer algumas perguntinhas aqui. Então, a primeira aqui, ó. Ter o Espírito Santo é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo? A gente estudou sobre isso, ser templos do Espírito Santo. Ser templo do Espírito Santo, ter o Espírito Santo habitando em você, é a mesma coisa que ser cheio do Espírito Santo? Abre aí teu microfone, fala a tua opinião pra gente, por favor. Eu diria que não, não é a mesma coisa, porque eu posso ter o Espírito Santo e há um texto bíblico que diz que nós não devemos extinguir o Espírito Santo, ou seja, diminuir a ação dele na nossa vida. Então, ter não é o mesmo que ser cheio. Muito bem, obrigado, irmã Emilce. Uma outra pergunta aqui. Uma vida cheia do Espírito Santo afeta a forma com que essa pessoa vive? Afeta o comportamento delas? Qual que é a opinião de vocês aí? Abre alguém, agora, outra pessoa. Pastor Salvi, pode abrir o microfone e falar. Com certeza afeta, porque o controle do Espírito Santo sobre nossa vida, ele vai mudar todas as ações. A primeira coisa que nós começaremos a fazer é perguntar a Deus de que maneira pensar, agir e fazer. Assim, o controle do Espírito Santo está
trabalhando no nosso viver. Do contrário, nós vamos estar dando liberdade às nossas paixões, às nossas ações da carne, os nossos desejos. Então é muito importante a gente ter em mente que quando o Espírito começa a controlar o nosso viver, passamos a ter o entendimento da vontade de Deus sobre nossas vidas. Muito bem, muito obrigado. O pastor, ele está com um problema, acho que na câmera ele estava embaçado, está aparecendo aqueles programas que você não pode aparecer a imagem, mas ele não está sendo perseguido por ninguém, não, tá? Muito bem, e aqui é uma terceira, agora eu quero uma opinião, tá? Uma opinião sincera aí. Nos cristãos brasileiros, então pensa agora nós aqui, cristãos no Brasil, na sua maioria, você acha que eles são cheios do Espírito Santo? Então, abre aí o seu microfone, sua câmera e emite a tua opinião. Você acha que a maioria dos cristãos brasileiros estão cheios do Espírito Santo? Eu acho que no tempo que nós vivemos nos dias de hoje, a coisa que menos se vive é a busca de ter Deus controlando e nos dirigindo e nos abençoando. O grande problema é que hoje nós estamos com uma vida cristã muito rasa. Achamos que fazer a vontade de Deus é ir na igreja, num culto durante a semana, ter alguma atividade religiosa e, com isto, estamos cumprindo tudo aquilo que Deus espera de nós. O grande problema é que Deus espera de nós um relacionamento. E um relacionamento é um desenvolvimento do dia a dia com Ele. E isto, poucas pessoas estão fazendo o seu culto individual, o seu culto doméstico, participando das atividades da igreja como se estivesse prestando um culto a Deus. Hoje as pessoas mais vão à igreja para atender alguma necessidade específica. Então, hoje, a igreja também é um objeto de consumo daquilo que as pessoas estão buscando no seu dia a dia na vida. Parece que estamos hoje indo à igreja com um objetivo específico de atender necessidades específicas. E, com isso, é impossível ter a ação do Espírito Santo no nosso viver. Muito legal. Obrigado pela tua opinião, pastor. Então, a gente precisa, primeiro, buscar a definição bíblica do que é ser cheio do Espírito Santo. E aí eu convido você, então, a abrir a sua Bíblia em Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 20. Efésios 5, do versículo 18 ao versículo 20. Vou fazer essa leitura aqui, eu peço que vocês me acompanhem. Não se embriaguem com o vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando a Deus, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Muito bem, para a gente entender a frase, tem algumas pessoas que pegam o versículo 18 pela metade, mas deixem-se encher pelo Espírito. E aí você perde o sentido. É muito curioso como Paulo, eu recomendo depois que você leia o trecho completo dessa passagem é Efésios 5, do 15 ao 21. Tá? A gente pegou só um pequeno recorte. Mas Paulo ele vai falar sobre os comportamentos errados que nós, como cristãos, podemos viver. Então, ele começa a trabalhar ali uma série de questões, hábitos que nós devemos abandonar. Dentre elas, ele fala sobre embriaguez. Mas ele usa o aspecto da embriaguez
para falar a respeito do que... Então, já que você já sabe o que não fazer, ele não simplesmente deixa a gente como um pote vazio, algo sem nada. Não, ele vai então preencher com algo. E aí ele está dizendo, então, não se embriague com vinho, não se encha de vinho. Quando você se embriaga, quer dizer que você se encheu daquela bebida, por isso você está bêbado. E aí ele está dizendo, mas encha-se do Espírito Santo. E ele diz, não se embriaguem com vinho, porque leva à libertinagem. A expressão libertinagem, quando você vai ver ali no seu significado original, é descontrole. Então, Paulo está dizendo o seguinte, não entregue a sua vida a algo que vai tomar o controle da sua vida e vai te descontrolar. Então, a bebida, por exemplo, é algo que toma o controle de você, porque agora ela muda os seus sentidos, muda a forma de você raciocinar, muda a forma de você se mover, até de você sentir, né? Então, tem muitos que não sentem dor. O álcool, ele vai atenuando, o efeito do álcool vai atenuando a dor no corpo, por isso que muita gente, então, acorda com aquela dor de cabeça no dia seguinte, porque não sentiu absolutamente nada, a famosa enxaqueca ou ressaca, né? E ele, então, faz com que você tenha um descontrole. Então, quando Paulo está dizendo para você não se deixar controlar pela bebida alcoólica, pelas más atitudes, pelas ações do pecado, pelas coisas ruins que você pode fazer, ele está dizendo, deixe ser controlado pelo Espírito Santo. Ele diz, deixe-se encher pelo Espírito. Ou seja, ser cheio do Espírito Santo é entregar o controle total nas mãos do Espírito. Mas olha que interessante, você não, diferente da bebida alcoólica, você não é uma marionete na mão do Espírito. Entregar o controle total o Espírito vai te dar a direção de absolutamente tudo na sua vida e você vai seguir esta direção. Mas ele não vai te manipular, ele não vai pegar você e carregar você de um lado para o outro. Não é uma possessão, e sim um enchimento, um preenchimento. De uma maneira bem simples, explicar, ser cheio do Espírito Santo é ser controlado totalmente pelo Espírito Santo, ter as suas ações totalmente dirigidas pelo Espírito. E aí, nestes mesmos versículos, a gente começa a encontrar evidências, porque, ok, eu já entendi que ser cheio do Espírito é ser controlado pelo Espírito. Mas como eu sei se eu estou sendo cheio do Espírito Santo? Se eu estou cheio do Espírito Santo? E aí, então, o próprio apóstolo Paulo, ele vai trazer algumas orientações. Eu quero que você compare aqui dois textos comigo. Então, abra a tua Bíblia, eu vou pedir para um dos irmãos da sala aqui, abrir em Colossenses 3, ler ali o do 15 ao 17. Colossenses 3, do 15 ao 17. Quem achou, pode ler. Abrir a Bíblia e ler. Que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados a viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem e aconselhem-se uns aos outros com toda sabedoria, e cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. 18 também? Não, só até o 17. Obrigado, irmã. Ok. Muito bem. Então, eu quero que você faça uma comparação agora, tá? Se tiver duas Bíblias, pode fazer isso. Se tiver uma Bíblia e um aplicativo, pode fazer isso. Ou até tem alguns aplicativos que comparam versões, comparam textos. Compare Efésios 18, 20 e Colossenses 3, de 15 a 17. Então, para ajudar, eu vou fazer a leitura dos dois.
Efésios 5, 18, 20. Não se embriaguem com vinho, que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, olha Colossenses, que a gente acabou de ler. Que a paz de Cristo seja juiz em seus corações, visto que foram chamados para viver em paz, como membros de um só corpo, e sejam agradecidos. Habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Ensinem, aconselhem uns aos outros com toda sabedoria. Cantem salmos, hinos, cânticos espirituais com gratidão em seus corações. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou em ação, façam-no em nome do Senhor Jesus, dando por meio dele graças a Deus Pai. Então, percebeu uma coisa? Há vários trechos, principalmente Efésios 5:19 e Colossenses 3:16, são textos muito parecidos. E não é à toa. A maioria dos comentaristas e dos estudiosos das cartas do apóstolo Paulo dizem que a carta de Colossenses e a carta de Efésios foram escritas praticamente num período próximo, assim. Eles datam que as cartas são do ano 60 depois de Cristo, as duas, num período que Paulo está na prisão ali em Atos 28. Então, quando você abre a sua Bíblia em Atos 28, é narrado no final do livro que ele fica ali 2 anos vivendo numa prisão domiciliar, uma casa alugada onde ele estava vivendo ali. E ali ele escreve cartas, são as chamadas cartas da prisão. Então, ele escreve cartas como Colossenses, Filemon, Efésios, Filipenses, né, são ali desta primeira prisão que é mencionada. E, então, se você olhar Colossenses e Efésios, há vários trechos parecidos, trechos que lembram um ao outro. E Paulo está dizendo o seguinte: olha, você lá em Efésios 18, você se deixa encher pelo Espírito Santo. E ele só põe uma vírgula, eu sei que na sua Bíblia tem logo direto o 19, mas se você olhar ali, ele não começa uma frase nova. Na nova tradução na linguagem de hoje, na nova tradução, na nova versão internacional, a NVI, ele diz assim: mas deixe-se encher pelo Espírito Santo falando, ele já emenda. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais. E quando você vai para Colossenses, ele não usa a expressão encher-se do Espírito Santo, mas ele usa a expressão habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. Então, nestes dois textos bíblicos, você encontra quais são as evidências, quais são as provas de que você está, qual que é o exame, o autoexame que você, para saber se você está cheio do Espírito. E aí nós vamos começar, então, em Colossenses, capítulo 3, versículo 15. O primeiro aspecto para te mostrar se você está sendo controlado pelo Espírito Santo, se você está cheio do controle do Espírito na tua vida, se você está cheio dele, se você está pleno, como é falado hoje em dia, principalmente as meninas, lá no meu antigo trabalho, as meninas falavam assim, hoje eu estou plena, né? Hoje eu estou muito bem, eu estou feliz, eu estou me sentindo bonita, né? Estou me sentindo cheia, era essa expressão que era usada, e é uma expressão muito antiga, inclusive, né? Diga, irmã Milce, pode falar. Falando em plena, me lembrei da MCM, né, que foi dividida em vários grupos de tipos de mulheres, e uma delas é uma mulher plena. Verdade, se você souber ali, a mulher plena, que é a MCM, deixa eu explicar, né, porque tem gente que acompanha aqui, não é da Igreja Batista. MCM é a nossa sigla para Mulheres Cristãs em Missão. É um dos nossos ministérios de mulheres no meio das igrejas batistas. E a categoria plena são para as mulheres já de idade mais avançada, da terceira idade, se eu não me engano. Então, uma mulher plena é uma mulher já que alcançou uma idade mais avançada e já realmente está cheia de experiência, cheia de conhecimento da palavra de Deus, de relacionamento com Cristo, por já estar andando há muito tempo com ele, né? Então, esse é um dos sentidos que é colocado ali para a MCM, por exemplo, né? E uma das coisas interessantes é o seguinte: o versículo 15 de Colossenses 3,
diz que a paz de Cristo deve ser o juiz no seu coração. Então, primeiro aspecto, para você saber se você está sendo controlado pelo Espírito, se você está cheio do Espírito, é deixar a paz de Cristo reinar. E aí, ó, três aspectos desse reino, né? Desse controle. Primeiro, a paz de Cristo deve reinar na tua vida, deve governar a tua vida internamente. E aí você vê Paulo falando aos Filipenses, lá em Filipenses 4:7, ele está dizendo que a paz de Cristo guardará o coração de vocês em Cristo Jesus. A paz de Cristo, que excede a todo entendimento, guardará vossos corações em Cristo Jesus. Então, se você está cheio do Espírito Santo, você vai passar por situações difíceis na vida. Perda de pessoas amadas, perda de alguma situação de conforto ou de status, por exemplo, perda de um emprego, perda da saúde, perda de algum imóvel, perda financeira e assim por diante. Você vai ter uma série de perdas na sua vida. Mas se você estiver sendo controlado pelo Espírito, se você estiver cheio do Espírito Santo, você vai ter o seu coração. E quando a palavra de Deus diz coração, ele se refere a os desejos, as vontades, os sentimentos, as emoções. Então você vai ter as suas emoções guardadas por Jesus Cristo. Então, esse é o primeiro aspecto quando você fala que ser cheio do Espírito Santo é deixar a paz de Cristo reinar. Reinar internamente, reinar na minha vida, reinar nos meus sentimentos. Mas a paz de Cristo também reina na igreja. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você faz com que a paz de Cristo reine na igreja. E aí você vai ter, então, o versículo 15 que a gente acabou de ler. Paulo está dizendo que a paz de Cristo seja o juiz em seus corações, visto que vocês foram chamados para viver em paz como membros de um só corpo. Então agora Paulo não está falando só que a paz de Deus julgue aqui dentro do seu coração. Ele está falando que a paz de Cristo, ele tem que julgar os relacionamentos dentro da igreja de Cristo. Querido irmão, querida irmã, presta atenção nisso que eu vou falar, seja você de qualquer igreja. Se você não é aquele que promove a paz dentro da tua igreja, você não está sendo controlado pelo Espírito Santo. Aonde o Espírito Santo está, aonde ele está agindo, não há partidarismo, não há, como era dito nas versões mais antigas, dissensão e facção, né? Separação. Não há divisão. Não há quebra dos relacionamentos. Existem divergências. E sim, existem. Por exemplo, é o que está mais na moda agora. Nós estamos em agosto, né? 31 de agosto de 2022. Já iniciando o período de eleições federais e estaduais no Brasil. E nós temos cristãos com opiniões divididas na política. Mas isso não pode ser motivo de separação, de briga e de discórdia dentro da igreja de Cristo, entre os filhos de Deus. Você não está sendo controlado pelo Espírito quando você promove separação dentro da igreja. Quando você promove a briga, ou o que a Bíblia utiliza, eu utilizava uma expressão específica e casa bem para hoje, partidarismo. Eu sou junto com aquele grupo daqueles irmãos ali. Eu não, eu sou daquele outro grupo ali. Então, preste muita atenção. Você está cheio do Espírito Santo? A paz de Cristo guarda o seu relacionamento na igreja. É o juiz. E então falamos internamente na igreja de Cristo e agora falamos no mundo. No mundo pode ser na sua casa, pode ser na sua vizinhança, pode ser no seu trabalho, na escola, na sua faculdade, qualquer ambiente que não seja ali o ambiente de igreja. E aí, então, a gente lembra de Jesus falando. Mateus 5:9, ele diz, bem-aventurados são os pacificadores, pois serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são aqueles que promovem a paz. E aí a gente está falando, das pessoas que não querem ver a guerra, não querem ver as brigas. Não é aquela pessoa que vai fazendo a provocação. Quando
eu era adolescente, uma das coisas que mais fazia é uma pessoa, um dos meninos lá falava alguma coisa provocando o outro, ofendendo o outro, e aí a gente fazia o quê? Falava, vixe, vai deixar, né? E aí provocando a briga, aumentando a briga. E quando nós somos chamados para sermos os promotores da paz, nós somos aqueles que vão evitar que os conflitos sejam resolvidos através da violência, através das brigas, através das discussões acaloradas. Nós somos os promotores da paz. Mas não só isso. Nós também não vamos buscar o conflito. Hebreus capítulo 12, versículo 14, ele diz: esforcem-se, façam tudo o possível para viver em paz com todos. Então, para nós, todo o esforço deve ser para não, de fato, não provocar a briga, ou então, sendo provocada a briga, ser aquele que realmente dá a outra face. Muitas vezes ter prejuízo, mas evitar que a paz seja quebrada. E ainda assim, o maior de todos não está numa atitude pacifista, por exemplo, daquele que levanta um cartaz ou uma bandeira branca. O cristão, ele que é cheio do Espírito Santo, ele promove a paz principalmente levando o evangelho da paz. É uma outra conotação, outro nome que o evangelho de Jesus Cristo leva, que é o evangelho de paz. Porque nós, como diz o apóstolo Paulo, fomos reconciliados em Cristo e por isso temos paz com Deus. Então, você quer ser o maior promotor de paz nessa vida? Você quer ser um pacificador? E aí, é claro, você que assiste aí as séries, está antenado nas séries, aí eu não estou falando daquele super-herói da DC Comics, né? Está aparecendo aí na Warner, na HBO. Não é esse cara, não. Eu quero que você está dizendo pacificador, aquele que promove a paz, é aquele que prega o evangelho. Paz de verdade só pode ser dado não na ausência do conflito, e sim com a ação de Jesus Cristo, tendo a pessoa entregue a vida a ele. Então, primeira evidência, gravou aqui? Primeira evidência de que você está cheio do Espírito Santo, que você tem o Espírito Santo controlando a tua vida, você deixa a paz de Cristo reinar em você, como diz Colossenses 3,15, tá bom? Segunda evidência. Aliás, antes de eu prosseguir aqui, alguém da sala que quer fazer algum comentário nesse trecho? Não? Então vamos seguir. Segunda evidência. Segunda evidência está ali também em Colossenses 3, agora no versículo 16. Ser cheio do Espírito Santo é habitar ricamente em você, em nós, a palavra de Cristo. Então é muito interessante que Paulo, aos Efésios, ele diz: encham-se do Espírito Santo e cantem salmos, hinos e cânticos espirituais. Aqui, ao invés dele usar a expressão encha-se do Espírito Santo para os colossenses, ele diz habite ricamente em você, fazendo o mesmo paralelo. Você vai cantar salmos, hinos e cânticos espirituais se a palavra de Cristo habitar em você. Você vai cantar salmos, hinos e cânticos espirituais se você for cheio do Espírito Santo. É quase um sinônimo aqui na palavra de Deus. Então, a segunda evidência que você está sendo controlado pelo Espírito, que você está sendo cheio, pleno no Espírito, é que a palavra de Deus habite ricamente em você. E aí vamos de novo observar dois aspectos. Primeiro, dentro da igreja. Porque o versículo 16 de Colossenses 3 diz: habite ricamente em vocês a palavra de Cristo. E ele diz: como é que vai habitar? Como é que eu sei que a palavra está habitando? Porque eu estarei ensinando e aconselhando uns aos outros com toda a sabedoria. Aqui é uma prática de igreja. Tá? Então, isso aqui não é para pastor. Aconselhamento não é só função do pastor? Não, porque o texto não está falando vós pastores. Está falando para a igreja de Colossos, a igreja como um todo, todos os membros daquela igreja, todos os que pertencem à igreja de Cristo. Ele está dizendo, olha, você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo está controlando a tua vida.
Então você vai ensinar pessoas, ensinar os seus irmãos na palavra de Cristo que habita, que mora na tua vida. Você vai aconselhar as pessoas e você vai fazer isso cheio de sabedoria. Uma das coisas muito legais do Antigo Testamento é que falavam que os homens ali eram cheios de sabedoria, e quando você vai ler o livro de Atos, principalmente capítulo 6, quando fala sobre Estevão, ele era um homem cheio do Espírito Santo, cheio de poder e sabedoria. Porque estar cheio do Espírito Santo é estar cheio de sabedoria de Deus, direção de Deus. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você está pleno no Espírito Santo, ele controla a tua vida, a palavra de Cristo habita em você, e isso reflete na sua vida dentro da sua igreja. Você vai estar andando com seus irmãos e vai estar aconselhando na palavra de Deus, vai estar falando, ensinando na palavra de Deus, e não precisa ser do jeito formal. A gente não está falando aqui que você vai ser professor da escola bíblica. A gente não está falando que você vai ter um momento de pregação. Não, é só conversa no dia a dia ali. A conversa, por exemplo, no início, no final do culto, na hora do nosso café da manhã. A conversa durante a semana, trocando ideias, porque eu sei que os irmãos aqui, eles se relacionam. Às vezes, alguns até fazem negócio junto. Um é comprador, o outro é vendedor, um é fornecedor, o outro é aquele que importa do negócio. Vão estar conversando. E nesta conversa, nesse relacionamento de igreja, você vai, então, ter esta interação, vai ter este momento ali de ensinar e de aconselhar segundo a palavra de Deus. Isso dentro da igreja. Agora, vamos olhar fora. Ó, eu quero fazer uma recomendação, você que ainda não acompanhou e não assistiu, assiste depois a EBD número 6, Escola Bíblica 6 do Espírito Santo. O título é Espírito Santo Capacitador da Igreja. EBD 06, está lá o título, Espírito Santo Capacitador da Igreja. Lá a gente vai falar um pouco sobre justamente essa segunda parte. Quem permite que a palavra de Cristo habite ricamente fora da igreja, ele vai então pregar, anunciar a palavra de Deus. E aí você vê isso, alguns exemplos na história. Então, por exemplo, aqui eu vou só citar o texto e contar um pouco da história do texto. Quando você abre a Bíblia lá em Lucas 1,15, conta-se uma profecia sobre João Batista. O anjo Gabriel aparece para o pai de João Batista, para Zacarias, e aí ele vai dizer que o João Batista seria um homem cheio do Espírito Santo. Agora, se você conhece o ministério de João Batista, quando ele vai ali abrir, quando ele começa a narrar ali, tanto em João, Evangelho de João, Evangelho de Marcos, Evangelho de Lucas, falam sobre o ministério de João Batista, vai falar sobre ele sendo a voz que clama no deserto, aquele que prepara o caminho do Senhor. Uma coisa interessante é que ele é um dos poucos homens cheios do Espírito Santo que não é registrado nenhum tipo de milagre. Mas uma coisa ele fazia, ele anunciava com autoridade e com poder, sem nenhum tipo de manifestação sobrenatural, ele trazia, ele tirava pessoas da cidade para o deserto para escutar ele. Pensa aqui comigo, nós estamos aqui nas redes sociais, a gente faz um esforço, espero que você esteja fazendo esse esforço, a gente faz um esforço de mandar o link nas nossas redes sociais, manda pelo WhatsApp, manda no Face, faz ali a divulgação, conversa com as pessoas, e nós não conseguimos tanta aplicação, sendo que é só clicar no link, nós não conseguimos tanta visualização. Agora, se eu dissesse para você, vamos ali no sertão nordestino, vamos ali na parte mais quente do nosso Brasil, mais deserta, mais árida do nosso Brasil, para escutar um homem falar, mas não é dentro de uma casa, de uma casinha, não. É ali no meio da vegetação. Me fugiu o nome agora da vegetação do sertão. Mas ali no meio daquela vegetação. Você vai. Diga, meu Milce. Caatinga. A Caatinga, obrigado. Eu estava tentando lembrar qual que era. Da Caatinga. Vamos ali. Não vamos, gente. Esse homem era um homem cheio do Espírito Santo. E por ele ser controlado pelo Espírito, as palavras dele cativavam, as pessoas saíam do seu conforto, saíam da cidade, iam lá ouvir um homem falar, e falava contra elas.
Não era uma mensagem de passar a mão na cabeça. Ele estava pregando sobre o arrependimento, apontando o dedo na cara e falando: vocês são pecadores. O Filho de Deus vem aí. Então arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados. Era essa a mensagem. Não era nem uma mensagem motivacional. Não era nem uma mensagem que vai fazer um carinho na alma. Você vai sair de lá chorando. Não. Mas ainda tem outros. E não só profetas aqui, sobre Jesus. Quando você abre a sua Bíblia em Lucas 4, versículo 1, é dito que Jesus, após o batismo, entre o período ali depois do batismo e antes da tentação, ele foi cheio do Espírito Santo, ele estava cheio do Espírito Santo e foi levado para o deserto. Agora que interessante, Jesus, homem cheio do Espírito Santo, levado para o deserto, foi tentado por Satanás, e ao invés dele, ele poderia usar o seu poder, o poder de Deus ali para banir Satanás, aprisioná-lo, fazer o que ele bem entendesse. Ele é Deus. Ele usa o controle do Espírito para responder Satanás com a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus habitava ricamente em Cristo, assim como habitava em João. Ele não é o único. A gente viu alguns textos nas aulas passadas, por exemplo, dos apóstolos. Você abre a sua Bíblia em Atos 2, do 4 ao 6, ali, vai falar que eles, cheios do Espírito Santo, vieram as línguas de fogo, as línguas semelhantes a línguas de fogo sobre a cabeça deles. Eles começaram a falar em outras línguas, as línguas das nações que estavam ali presentes em Jerusalém. E o que eles fazem? Pregam a palavra, anunciam a palavra. Aí você avança para Atos 4:8. Atos 4:8 conta a história ali que Pedro e João curaram um homem ali no templo. Eles curaram em nome de Jesus, começaram a ensinar sobre Jesus no templo. Os sacerdotes, os chefes dos sacerdotes, mandam a guarda, prende eles. Eles vão para o tribunal dos judeus, que era o Sinédrio. E ali em Atos 4:8 é dito que Pedro, cheio do Espírito Santo, falou. E olha que interessante, é uma profecia que Jesus dá e ela se cumpre. Essa profecia que acontece com Pedro vai acontecer no capítulo 4, vai acontecer no capítulo 8, depois, mais à frente, com o apóstolo Paulo, nos capítulos finais de Atos também. E Jesus fala lá em Lucas 12, abre ali para mim, deixa eu trazer alguém para fazer essa leitura para mim. Lê para mim Lucas 12, versículo 11 e versículo 12. Lucas 12, verso 11 e 12. Aproveito para beber um pouco d'água. Quando vocês forem levados às sinagogas e diante dos governantes e das autoridades, não se preocupem com a forma pela qual se defenderão ou com o que dirão, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Então, olha aí, se você, inclusive, convido você a fazer a leitura de Atos capítulo 4 e depois Atos capítulo 5 para ver a defesa que Pedro e João, principalmente ele Pedro, faz diante do Sinédrio. Você vê que realmente Deus está, o Espírito Santo está atuando, está controlando, ele está cheio do Espírito para responder a aqueles homens. E perceba que as pessoas falam assim, na hora o Espírito Santo vai me dar o que falar. Mas perceba que a profecia que Jesus dá é quando você estiver numa situação de risco. E você foi colocado em uma situação de risco por estar pregando a palavra de Deus. Então não aplique esse texto de qualquer jeito, não. Esse texto é para quem realmente está pregando a mensagem do Evangelho e precisa responder a alguém, está numa situação de risco e ainda precisa responder e testemunhar de Jesus. E aí Jesus diz, o Espírito Santo vai dar o que falar naquela hora. Você fique em paz, mais uma vez falando sobre a paz de Cristo que o Espírito Santo vai conduzir. E isso não foi um ato só. João Batista, profeta, Jesus, o Messias, os apóstolos. Não, isso foi um ato da igreja inteira. Outro texto que a gente viu nas aulas anteriores, Atos 4, do 29 ao 31, quando Pedro e João chegam lá, contam sobre as ameaças que eles sofreram, contam sobre a perseguição que eles estavam sofrendo. A igreja ora, dizendo, Senhor, agora enche os teus servos com o teu espírito,
dá-nos a possibilidade de curar e de fazer maravilhas e anunciar ousadamente. E aí, então, é narrado logo depois, no final desse trecho, ali no versículo 30, versículo 31, que o lugar tremeu, que todos ficaram cheios do Espírito Santo e anunciavam a palavra ousadamente. Então, o segundo aspecto, tudo isso para dizer o seguinte, segundo aspecto que mostra que você está cheio do Espírito Santo, é se a palavra de Cristo habita dentro de você. E se ela habita, você fala dela, você anuncia, dentro da igreja e fora da igreja. Terceiro aspecto, você está cheio, controlado pelo Espírito Santo, pleno no Espírito, você então tem louvor e gratidão constantes na tua vida. E aí a gente vê, então, mais uma vez, os dois versículos falando, os dois textos, Efésios 5 e Colossenses 3. O 19 diz, falando entre si com... Efésios 5, 19, para não se perder. Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando ao Senhor, louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas. E aí agora, o versículo 16 de Colossenses 3, recapitulando, ele diz, cantem salmos, hinos e cânticos espirituais com gratidão a Deus em seus corações. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, quando você tem o Espírito Santo controlando a tua vida, você tem uma vida de louvor. Falando de novo sobre Zacarias, pai de João Batista. Quando você abre a sua Bíblia, eu vou ler esse texto aqui, tá? Lucas 1, 67 e 68. Quando você abre a sua Bíblia lá em Lucas 1, 67 e 68, o anjo Gabriel anuncia o nascimento de João a Zacarias, anuncia o caminho de João, que ele ia preparar o caminho do Messias, e que o Messias então viria logo após a João. Olha o que Zacarias fala. Seu pai Zacarias foi cheio do Espírito Santo e profetizou. Louvado seja o Senhor, o Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo. Olha que interessante, porque a profecia de Zacarias é um louvor. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você tem uma vida de louvor. Você vai constantemente louvar, você vai constantemente reconhecer o que Deus está fazendo na tua vida. Ou seja, estar cheio do Espírito Santo não é reclamar não, filho. Se você está vivendo a vida reclamando, você não está cheio do Espírito Santo naquele momento. Aquela pessoa que vive se queixando da vida, ali ela não está cheia. Ela reconhece a ação de Deus em todos os momentos, em todos os instantes. E ainda falando sobre isso, o texto de Efésios 5:19 diz, 5:20 diz, dando graças constantemente a Deus Pai em todas as situações. Então, é ser grato por todas as coisas constantemente. E é fácil você expressar, hoje em dia muito se usa agora, as pessoas não estão usando muito o eu agradeço, mas estão usando o gratidão. E aí as pessoas estão realmente vivendo ali a gratidão pela comida, gratidão pelo cliente que eu recebi, gratidão pela proteção, gratidão pela saúde. Mas eu quero dificultar a tua vida hoje um pouco, tá? Porque o texto de Efésios 5:20 diz, dando graças a Deus constantemente em todas as coisas. Todas as coisas não são só as coisas boas. Você está cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo controla a tua vida, então você reconhece o controle de Deus sobre todas as coisas, ruins também. Quando você abre a sua Bíblia, em Atos 5, conta-se então agora que, mais uma vez, Pedro e João foram presos ali, ficaram um dia presos, Deus os liberta, eles voltam no templo, continuam pregando, eles são levados ao Sinédrio, o Sinédrio dá mais uma ameaça a eles, chicoteia, manda chicotear, açoitar eles, e sabe qual é o final do capítulo 5? É dito que eles saíram louvando a Deus, alegres e louvando a Deus, porque eles tiveram o privilégio de sofrer pelo nome de Cristo.
Gente, não foi só uma prisão, foi chicotada. E esses homens estavam cheios do Espírito, porque eles reconheceram que naqueles açoites Deus estava no controle. Se você for avançar, então, Paulo e Silas na prisão, uma história que até as crianças já conhecem, mas em Atos 16, Paulo e Silas na prisão estão acorrentados pelas mãos e pés, assim, o pé na frente, com a mão na frente aqui, e eles à meia-noite estão louvando a Deus. E não é eles, vou louvar a Deus porque eu sei que Deus vai me soltar agora. Não, eles estão louvando a Deus. Eles não sabiam o que ia acontecer. Então, quando você está cheio do Espírito Santo, você reconhece que Deus está no controle. Situações boas e ruins, e você tem a capacidade de louvar a Deus, mesmo em situação difícil. A capacidade de agradecer a Deus, mesmo pelas dores. Não é encontrar um ponto positivo. Entenda isso. Não é encontrar um ponto positivo. Nisso eu vou aprender que não. É agradecer a Deus pelas dores. Agradecer a Deus pelas dificuldades. Claro que, obviamente, depois Deus vai te mostrar como Ele está atuando. Mas, durante o momento, dificilmente você vai conseguir ver. Então, esta é a terceira evidência que você está cheio do Espírito Santo. Louvor e gratidão constantes ao Senhor. Alguns alunos aqui gostariam de comentar algo, participar em algo? Não? Então vamos à quarta e última evidência. E essa está lá em Efésios, capítulo 3, versículo 14 a 19. Então, vou pedir para um dos alunos ler para mim. Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao 19. Aí antes, vamos ler o texto primeiro, antes de eu falar da última evidência. Por essa razão, ajoelho-me diante do Pai, do qual recebe o nome toda a família nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu interior com poder por meio do seu Espírito, para que Cristo habite em seus corações mediante a fé. E oro para que vocês, arraigados e alicerçados em amor, possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Ser cheio de toda a plenitude de Deus é ser cheio do Espírito Santo, uma vez que o Espírito Santo é Deus. E aqui, Paulo deixa bem claro que ele está orando. Então, quarta evidência que você tem o controle total do Espírito Santo na tua vida, você está cheio do Espírito Santo. Você tem, presta atenção, você tem uma vida de oração e busca pela presença do Senhor. Então, não é simplesmente oração. Nós oramos errado. A oração, ela não tem o primeiro propósito de atender à minha necessidade. A oração, ela tem o propósito, primeiro, de eu me conectar com Deus, me relacionar. A gente ora errado, porque a maioria dos nossos pedidos e agradecimentos, eles têm uma relação sempre com alguma aflição que a gente está passando, ou de algum problema que nós fomos libertos. Então, eu estou passando por essa situação, meu pai está passando por essa situação, ou eu desejo alcançar isso, ou eu desejo alcançar aquilo. E aí a gente agradece. Agradeço porque tive melhora na saúde. Agradeço porque alcancei aquele meu projeto, aquele meu sonho. Mas Deus não é alguém, um Papai Noel, para simplesmente você ir lá e fazer os pedidos daquilo que você quer. Não, a oração é uma conversa com Deus. Perceba que Paulo está orando. Qual é o objetivo principal da oração de Paulo? Paulo está dizendo, eu oro para que, com as suas gloriosas riquezas,
ele, Deus, fortaleça o íntimo de você, do seu poder. Ele não está falando de curas doenças. Ele não está falando de sustento financeiro. Ele não está falando nem de comida. Ele não está falando de relacionamento, dos negócios. Ele está falando de relacionamento. E aí ele diz que Cristo habite no coração de vocês, mediante a fé, que vocês estejam alicerçados. Alicerçados é ali, concretado. É o edifício que tem ali a sua base, o seu alicerce, preso. Então você tem que estar lá preso, firme em Cristo. Ele diz para que você possa conhecer todas as dimensões do amor de Deus. Por isso ele fala largura, comprimento, profundidade, altura, toda a dimensão do amor de Deus. Então, querido, vida de oração com Cristo é buscar um relacionamento através da oração. A tua primeira oração, a tua principal oração durante o dia vai ser: Senhor, habita na minha vida, controla a minha vida, revela mais do teu amor, vem morar no íntimo, me fortalece por meio do teu espírito. Transforma, aí você vai começando a falar, transforma o meu caráter, transforma as minhas atitudes. E aí depois, Senhor, atua na vida daquela pessoa que está enferma. Senhor, atua na minha enfermidade. Senhor, atua nessa situação que eu estou com dificuldade de sustento. Senhor, atua, abre uma porta para o meu amigo. E assim por diante. Isso é secundário. E a gente começa pelo secundário. Estar cheio do Espírito Santo é buscar em oração pela presença de Deus constante na tua vida. Por um relacionamento íntimo e maior com Ele. Você percebe que eu falei muito pouco de manifestações sobrenaturais. As manifestações sobrenaturais acontecem quando você está cheio do Espírito Santo. Curas milagrosas, falar numa outra língua, algum poder de maneira diferente. Isso acontece, mas nós temos aprendido que isso acontece com propósito, não é aleatório, não é porque você é a pessoa especial de Deus. Quando isso acontece é porque, mais uma vez, Cristo está querendo apontá-lo, o Espírito Santo está querendo apontar Cristo através da tua vida, usando o poder dele através de você, para que mais pessoas conheçam a Cristo. Então, estar cheio do Espírito Santo é ter esta vida de relacionamento com Deus. Vamos recapitular para terminar a aula de hoje? Estar cheio do Espírito, ser cheio do Espírito Santo é ter a vida controlada por Deus. A evidência que é controlada pelo Espírito. A evidência é que você vai deixar a paz de Cristo reinar na tua vida. Permitir que a palavra de Deus habite ricamente em você. Ter uma vida de louvor e gratidão constante. E ter uma vida de oração em busca pela presença do Senhor na sua vida. Essas são as evidências que você é um homem e uma mulher cheios do Espírito Santo. Espero que esta aula tenha abençoado a tua vida. Se você está aí assistindo no online, está assistindo ainda daqui às 9 horas da manhã, a gente tem o nosso culto de louvor e adoração aqui na rua José Mascarenhas, 1789, às 10 horas e 30 minutos. Você está convidado a estar conosco ali presencialmente. E quem sabe na semana que vem estar ali acompanhando a Escola Bíblica Dominical ao vivo e as outras programações, tá? Agradeço aí pela presença dos alunos. Temos aí alguns alunos estreando aqui, então temos aí a irmã Emilson, o pastor Salvi estão sempre conosco, temos aí o Anselmo conosco, a irmã Yara também, e Marconi entrou aqui no final, é um dos nossos irmãos ali em Cristo da empresa Mudarte, está aí conosco também. Agradeço a presença de todos aqui, Deus os abençoe grandemente, viu? Boa noite, fique com Deus. Foi uma bênção, pastor. Nós que agradecemos, pastor Cristiano. Riquíssimos ensinamentos. Boa noite.